dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que já torrou toda a primeira parcela do 13º salário. Eu sou o Júlio Black, ela é Graciele Nocelli. Estamos de volta para comentar os lançamentos do cinema em Juiz de Fora nesta quinta-feira. E Graciele, nós temos 5 estreias, né? 5 estreias, Júlio, lá pra você aí que tá nos assistindo. 5 estreias pra quem quiser curtir esse friozinho, porque o tempo virou, né? Então, é verdade. Opção não vai faltar no cinema. A principal estreia é A Vida Invisível, drama nacional que a gente tava aqui esperando há semanas por ele. E, enfim, a gente aqui em Juiz de Fora vai poder conferir nos cinemas. E também Um Dia de Chuva em Nova York, filme do Woody Allen, que está envolvido numa polêmica, que daqui a pouco o Júlio Black vai poder explicar mais pra gente. Só que antes da gente falar dessas estreias principais, vamos falar das outras 3, né, Júlio? Ó, que são As Golpistas, Crime Sem Saída e Entre Facas e Segredos. Você pode dar aí uma adiantada pra gente desses 3 filmes, Júlio? Podemos sim. Falando primeiro aí das Golpistas, é um filme que estreou no Festival de Toronto, foi muito elogiado, e principalmente pela atuação da Jennifer Lopez, que é a protagonista do longa. É um filme baseado em fatos reais, que se passa mais ou menos em 2008, quando teve aquela grave crise econômica nos Estados Unidos. A Jennifer Lopez interpreta uma stripper, e junto com outras colegas, elas começam a sofrer exatamente com essa crise econômica, que os caras endinheirados que davam dinheiro para elas estavam ficando sem grana. E aí o que é que elas resolvem fazer para manter um estilo de vida? Elas armam um esquema para meio que dar um boa noite Cinderela nos caras, para pegar, acho que o cartão de crédito deles, sair gastando por aí antes que os cartões fossem bloqueados. Obviamente que isso em algum momento não vai dar certo. E aí o filme vai mostrar desde essa criação do plano até o que acontece depois. A gente tem também outra estreia, que é o filme policial Crime Sem Saída, que se passa em Nova York e que é estrelado pelo Chadwick Boseman, que faz o Pantera Negra nos filmes da Marvel. Ele interpreta um detetive que tem que investigar uma série de crimes, de assassinatos de policiais, e ele está justamente na busca pelo cara que é responsável por esses homicídios. E a outra estreia também desta semana é Entre Facas e Segredos. É um misto de comédia com um filme policial, que tem direção do Rian Johnson, que foi o cara responsável pelo último filme da franquia Star Wars, Os Últimos Jedi. E tem também o Daniel Craig, que é o nosso 007, e Chris Evans, que interpretou o Capitão América em vários filmes do MCU. Os dois juntos aí nessa produção. São essas as 3 estreias complementares. Mas as principais, né, Grace? A Vida Invisível, Um Dia de Chuva em Nova York. Vamos falar primeiro de A Vida Invisível. A gente estava esperando há tanto tempo aí. Há tanto tempo não, mas toda vez que a gente que gosta de cinema tem que esperar, né? Parece que é mais tempo ainda. É Enfim, verdade. Chega Juiz de Fora. O que a gente pode atraso, esperar? mas chega, Com atraso, né? mas chegou. E aí, Júlia, a gente já tá esperando há muito tempo, mas as expectativas do filme é tudo isso mesmo? Olha, pelas críticas, a gente pode esperar realmente um grande filme. Ele está sendo cotado lá fora, em Hollywood, lá pelas revistas, jornais especializados, para ser um dos 5 finalistas na categoria de filme internacional do Oscar. Aí, para levar o prêmio já é outra história, porque tem o Dor e Glória do Pedro Almodóvar concorrendo pela Espanha. Tem o sul-coreano Parasita, que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Então, assim, a parada é dura. Tudo bem que o filme, que é do Karim Ainuz, vem credenciado por um prêmio também em Cannes, que é da mostra Um Certo Olhar, e é adaptação, uma livre adaptação de um livro de 2016, que é A Vida Secreta de Eurídice Guzmão, acho que é Eurídice Guzmão, que mostra exatamente como era difícil a vida da mulher. Não que hoje em dia não seja fácil, que fácil infelizmente ainda não é. As personagens principais, que são interpretadas pela Julia Stockler e a Carol Duarte, elas têm sonhos diferentes. Uma quer viver um grande amor, a outra quer ser pianista, só que elas são filhas de um português, um imigrante, que é bronco, é machista, é turrão. E simplesmente aquilo, ele acredita que mulher está lá para servir o homem, que é o que ele faz com a própria esposa.
E a história tem uma reviravolta quando essa filha sonhadora, ela entra no relacionamento, foge com um marinheiro, vai para a Europa, só que quando ela volta grávida, futura mãe solteira, o pai não quer saber, expulsa a jovem de casa, diz que não quer saber dela, faz com que as duas não tenham mais contato depois disso, e a Eurídice, coitada, acaba se casando sem amor por um cara que não era o cara que ela queria, que é interpretado pelo Gregório do Vivier, e aí ela vai viver aquela vida de dona de casa, submissa ao marido. O filme mostra também toda essa parte delas, depois essa vida, até chegar no final. A gente não pode falar muita coisa, só que tem a Fernanda Montenegro num papel, numa participação super especial, que muita gente acredita até que mereceria uma indicação de atriz coadjuvante no Oscar. A gente tá na torcida, né? É verdade. E qual é a sua expectativa para esse filme? A gente já tem acompanhado, né, a história. Se você não quer muito spoiler, não pesquisa na internet. Mas eu tô, assim, tava esperando por ele, eu acho que é a pedida do final de semana, com certeza, entre as estreias, embora os outros filmes, né, você tava falando aqui, o filme do Daniel Craig, ele não tem um nome tão atrativo, mas na hora que você fala, né, quem gosta de cinema também pode se interessar por assistir, mas eu acho que a estreia da semana é A Vida Invisível, por tudo, né, uma obra nacional, Fernanda Montenegro de volta, a gente com essa expectativa novamente pelo Oscar, então assim, é o filme da semana. E a outra estreia também que chama muito a atenção, Um Dia de Chuva em Nova York, é o mais recente filme do Woody Allen, que chega aí cercado por várias polêmicas. Você é fã do Woody Allen? Então, eu assisti vários filmes do Woody Allen, gosto dos filmes, mas particularmente eu tenho aquela dificuldade de separar a obra do artista e as polêmicas todas da vida pessoal dele. E foi inclusive uma polêmica, né, Júlio, que também está envolvida aí nesse filme. Então, eu tenho essa dificuldade. Já vi vários filmes dele, gostei, mas dizer que eu sou fã, não sou não. E você, Júlio? Pois é, aí é que tá a difícil, questão. Né? É difícil, assim, colocar dessa forma. Vamos dizer assim, antigamente eu era fã e hoje em dia eu considero que ele fez grandes filmes. Mas vem toda essa questão aí que é a polêmica, que a gente vai dar agora aqui uma explicação rápida, que o Woody Allen já há pelo menos uns 20 anos ele vem se envolvendo em várias polêmicas. Vale lembrar que nos anos 90, a primeira delas foi o fato dele ter largado a então esposa, que era a Mia Farrow, para ficar com a filha adotiva dela, que era só enteada dele, que era uma vietnamita que na época tinha 17 anos, ele já estava tendo um caso com ela já há algum tempo. Isso rendeu muito escândalo na época. Depois vieram outras acusações de abuso sexual, pedofilia. A mais recente foi feita pela filha dele com a Mia Farrow, que é a Dylan, que disse que quando ela tinha 7 anos, em 1992, que ela sofreu o abuso do Woody Allen. E o que é que isso acabou acarretando no final da história? Ele tinha um contrato com a Amazon para produzir 4 filmes, ele já tinha feito um, que é esse que está estreando agora, e aí a Amazon resolveu não só não distribuir o filme, nem lançar na plataforma de streaming, cinema, nem nada, e também não produzir os outros filmes que eles tinham acordado. O Woody Allen não ficou satisfeito porque, assim, até hoje ele nunca foi condenado por nada, ele nega até a morte que tenha cometido algum crime. Ele entrou na justiça contra a Amazon pedindo uma indenização milionária. Eles acabaram chegando a um acordo que ninguém sabe qual é em questão financeira, mas ele ficou com os direitos de distribuição do filme. Nos Estados Unidos, como tem toda aquela questão da campanha mobilização, o movimento Me Too, o filme não conseguiu distribuição até hoje. No exterior já foram mais de 20 países, entre Itália, França, Polônia, o Brasil também. O filme está estreando agora, mas aí tem essa discussão. Para muita gente, você pode separar o artista da sua vida privada. Para outros, assim, pelo menos no meu caso, eu acredito no seu, isso fica muito difícil. É só a gente lembrar
o caso do Roman Polanski, que foi condenado por estuprar uma menor de idade, a história do Kevin Spacey e tantos outros que tem por aí. Mas, de qualquer forma, fica essa questão, até porque fica muito difícil, né, para separar isso quando você está assistindo ao filme. Até porque as críticas têm falado também, Graça, que o Woody Allen, apesar de se considerar inocente, ele fica dando umas alfinetadas durante o filme, tanto na Mia Farrow quanto em outras pessoas, colocando personagens com um sobrenome que remontam ao Polanski, ou ao filme O Grande Gatsby, do qual a Mia Farrow participou. A Mia Farrow, aliás, até era a atriz principal do Bebê de Rosemary, que era um filme do Roman Polanski. Então tudo isso acaba gerando um clima negativo pro filme, né? Já não agrada, tende a não agradar uma boa parte do público, né? Exatamente. E falando agora só do filme então, né? Porque a gente está falando da polêmica, é um pouquinho mais do mesmo do Woody Allen, também, que aí é algo que está sendo criticado também. O casal de protagonistas é interpretado pelo Timothée Chalamet e pela Elle Fanning. Os dois são namorados, eles vão para Nova York porque ela é estudante de jornalismo, ela conseguiu uma entrevista com um diretor conhecido que é interpretado pelo Liev Schreiber, e só que lá acontece um problema que os dois acabam passando o final de semana em separado. E aí vem aquela reclamação, o personagem do Timothée Chalamet dizem que é muito parecido com outros que são o alter ego do Woody Allen, então aquela questão de ser um cara muito inteligente, meio neurótico, que se envolve com a cidade, tem aquela tentação da traição, de encontrar uma pessoa interessante que é fora daquilo que ele está acostumado, enquanto que a personagem da Elle Fanning ela se parece muito com outras que a gente viu em outros filmes, como Poderosa Afrodite, Tudo Pode Dar Certo, Manhattan, que é aquela jovem que é vista como musa pelos caras mais velhos, que ao mesmo tempo que estão numa crise de meia-idade e que acabam se aproximando dela por causa disso, também tem muito aquilo, aquela menina jovenzinha, tola, que eu posso ter um relacionamento e depois simplesmente a hora que eu quiser ir embora. Aí, assim, isso tem sido muito criticado no filme, então, assim, para quem é fã do Woody Allen e ignora essas questões ou acha que você pode separar esses dois pontos, o filme está estreando aí esta semana, ainda tem no elenco o Jude Law e o Diego Luna, e então aí uma das opções para essa semana, né, Graça? Vai ocupar bastante sala de cinema, né? É uma das principais estreias. É verdade. É até interessante saber depois como é que vai ficar a bilheteria do filme com toda essa polêmica, né? Como a gente falou, saber se a galera simplesmente vai deixar de lado ou se vai falar, não, infelizmente, não dá mais. Verdade, Júlio. E lembrando que quem quiser ver toda a programação, né, Júlio, no nosso site e também no Jornal Impresso. É isso aí, lá no site tribunademinas.com.br, a programação é atualizada toda quinta-feira. A matéria sobre a vida invisível e um dia de chuva em Nova York está nas bancas nesta quinta-feira também no site. Você pode conferir tudo, se programar para o fim de semana, tem os outros filmes que continuam em cartaz. E vale lembrar, Graça, que nesta quinta-feira continua ainda o Festival Primeiro Plano com exibição de curtas-metragens nas mostras competitivas. E às 9 da noite, encerrando o dia, a gente tem a exibição do longa Greta, que tem o Marco Nanini no papel principal. É um drama que mostra um enfermeiro idoso, homossexual, solitário, tendo que lidar com todas essas situações. E você pode conferir também a programação do Primeiro Plano no site deles e também na matéria que saiu domingo passado na Tribuna de Minas, tá ok? Tem muita opção então. Muita né, opção, até dizer chega. Semana que vem estamos de volta? Estamos de volta. É isso aí. Vida longa e próspera.